Quero saudar a todos na bendita paz do Senhor Jesus, nosso único Salvador. Estamos nesse momento, no momento de reflexão e de pregação da palavra de Cristo, o nosso mestre, professor, o nosso maior exemplo. Eu gostaria de basear esse momento de reflexão na passagem que está na Escritura Sagrada, no livro de Deus, em Marcos, uma escritura escrita pelo evangelista Marcos, no capítulo 16 e o versículo de número 15, que é o texto áureo para a pregação do evangelho em todo o mundo, em todos os lugares, independente se é cidade grande ou pequena, se é praça, se é no templo, se é no estádio, se é numa fazenda, onde quer que seja que existam pessoas humanas, esse texto faz sentido e é de fundamental importância para todos nós. Então vamos ler esse texto muito conhecido e tão pouco usado em nossos dias. Disse Jesus em Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, amigos e companheiros de ministério, pastores, pregadores, obreiros que estão se iniciando a sua caminhada na carreira espiritual e ministerial, nesse serviço de tão grande importância, que é pregar o Evangelho de Cristo, que é uma missão, um dever de todos nós, quero, nesse momento, responder algumas perguntas que muito são feitas a mim e a outros companheiros, no sentido de qual a melhor didática, qual a melhor forma para se pregar o Evangelho com eficiência. Algumas pessoas às vezes perguntam, existe uma receita pronta? Existe um modelo para ser um bom pregador do Evangelho de Cristo? Perguntas como estas e semelhantes são-nos feitas ao longo da caminhada, também no dia a dia, onde nos onde nos relacionamos na congregação, em nosso trabalho e também na internet, onde Deus tem aberto as portas para nós também pregarmos o Evangelho através dessa mídia sem fronteiras, que tem alcançado vidas em muitos lugares do globo terráqueo, em mais de 100 países, e há liberdade para o Evangelho, e também em outros que não há liberdade, mas Deus tem dado estratégia e levantado homens e mulheres com coragem, com amor pelas almas, para mesmo nesses países encararem o risco de morte para pregar o Evangelho. Bendito seja Deus. Então observe bem, para nossos irmãos que estão começando a caminhada e sentem um chamado pelo ministério ou tem o desejo, como escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, quem deseja esta obra, excelente coisa deseja, e quer pregar e às vezes não tem umas dicas básicas para iniciar o seu trabalho e obedecer o ID de Cristo. Observe bem que Jesus disse no texto sagrado que lemos que é para nós irmos e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Ele não disse que é só para ricos ou só para pobres, ele não disse que é só na cidade grande ou pequena, é para todos. E a maneira de pregar o Evangelho nós podemos observar na vida dos primeiros discípulos do nosso mestre, que eles eram pessoas, a maioria deles, pessoas simples, pessoas de pouco ensino secular, a maioria deles nós percebemos claramente que não tinha nem escolaridade básica e muito menos superior, não tinha títulos de faculdade e assim por diante. Porém, eles tinham o que você tem, meu irmão, em Cristo Jesus, que é o desejo pelas almas. Você tem o desejo, o amor pelas almas. Isso é o fundamental, isso é o mais importante. Eles tinham amor pela causa de Cristo. E esse amor
é o que faz diferença na minha vida e na sua vida para cumprir o ID. Por quê? Tendo amor pelas almas e esse senso de consciência em obedecer o ID de Cristo, nós vamos seguir o que Jesus disse sem olhar para a esquerda e nem para a direita. Então observe, ao ir pregar a palavra de Deus, independente se é para uma multidão ou se é para poucas pessoas, independente se é numa igreja pobre financeiramente ou rica, independente se tu vai pregar para uma multidão numa praça pública ou para poucas pessoas numa empresa ou na escola, na faculdade, no intervalo, na hora do recreio, é fundamental que tu olhe de uma maneira geral e veja pessoas, seres humanos, carentes da palavra de Deus. Como eu e tu somos carentes da palavra e fomos muito mais um dia antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Independente se eles têm riqueza financeira, eles continuam tendo carência pela palavra. Porque dinheiro, ouro, nenhuma riqueza humana pode comprar salvação, tampouco pode comprar perdão dos pecados, livramento do inferno e a salvação concedida unicamente através da pessoa de Cristo, que conquistou essa vitória no Calvário, morrendo por nós, derramando o seu sangue como sacrifício, como Cordeiro de Deus, para a remissão de todos os nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Muito bem. Então, o primeiro passo é esse. Não se preocupe quem está olhando, não se preocupe com quem está perto e onde tu está pregando. Não importe com isso. Seja quem for, pregue a palavra. Cristo nos ordenou pregar o Evangelho. Então não tente pregar outra coisa. Não tente copiar esses artistas, esses conferencistas, esses atores que infiltraram em nosso meio, e principalmente na TV, a gente vê eles no dia a dia, fazendo seus shows, fazendo as suas apresentações nos palcos que eles estão chamando de púlpito, e tente imitá-los. Não faça isso, não tente imitá-los, porque eles estão querendo aparecer, eles estão querendo aumentar o império da denominação religiosa que eles fazem parte, ou que às vezes eles são até os donos, alguns deles são os donos daquele império religioso. Tente sempre pregar o Evangelho. Simples, objetivo, verdadeiro, como ele é. Como Cristo ensinou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, crê em quê? Na palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho de Cristo. A palavra do Evangelho de Cristo é o próprio Cristo vivo para alcançar todas as pessoas. Pregue assim, com simplicidade, sinceridade, sem rodeios, a todas as pessoas. Assim, a palavra de Deus, como está os Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é por show, não é por historinha, não é por oba-oba, não é por gritaria, não é por falar em línguas estranhas, não é por isso que a fé vem. A manifestação do Espírito tem maneira diferente em cada pessoa, porque nós somos pessoas diferentes no sentido emocional, porém, a fé é uma só. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Pregue a palavra de Cristo, o Evangelho como ele é. Outra dica importante é que, antes de ir pregar, se o irmão, se o companheiro já está sabendo que vai ter oportunidade de pregar naquele local, ou no culto, ou na praça pública, ou em algum outro ambiente, se prepare antes. Ore, no mínimo, o período que tu vai ter a oportunidade de pregar. Se for meia hora, ore no mínimo meia hora. Se for uma hora, ora no mínimo uma hora. E assim por diante. Porque assim fazendo, tu vai estar na dependência de Deus, do Espírito Santo, que é o que pode nos ajudar na hora da pregação da palavra. Prepare, leia a passagem, o tema que é pertinente à pregação que tu vai fazer naquele local, naquele ambiente, ou no culto, ou no congresso, ou no evento, e procure falar dentro do tema que foi sugerido. Se não foi sugerido nenhum tema para tu pregar a respeito ou ensinar a respeito, tente buscar da parte de Deus um tema que possa alcançar as pessoas. Primeiro lugar, sempre priorizando a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, que produz arrependimento. Arrependimento produz a busca de Cristo Jesus, e buscando a Cristo Jesus, a gente, todos nós, alcançamos perdão dos pecados, livramento do inferno
e a salvação eterna em Cristo Jesus. Concluindo esta parte básica para o sucesso da pregação do Evangelho, vamos lembrar. Então, primeiro, não devemos estar preocupados em imitar as pessoas que estão fazendo show por aí em nossos congressos, em nossas congregações, templos e onde temos andado, principalmente os que estão na TV, que mais parecem artistas de novelas e de filme do que pregadores do Evangelho. Não tente imitar essas pessoas. Tente imitar, se for para imitar alguém, vamos imitar como está escrito na Escritura Sagrada aos Coríntios, no capítulo de número 11. O apóstolo Paulo disse com muita segurança, e os seus frutos provavam isso, ele disse: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Louvado seja o nome do Deus eterno, o único verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que enviou a Cristo, o Messias, para nos redimir, nos restaurar e nos salvar. Outro ponto, não tente enfeitar e contar historinha, mudar a sua voz, transformar a sua voz com efeito de DJ, fazer um show parecendo que tu é um artista daquele que faz show nas boates. Não tente fazer isso. Tente pregar o Evangelho simples, objetivo, claro, verdadeiro, como está escrito, mostrando sempre Cristo no centro. Uma pregação cristocêntrica. Cristo é o centro. Ele é que tem que aparecer sempre, não eu, nem tu, nenhum outro pastor, nenhum outro companheiro, nenhum de nós, pregadores, pastores, obreiros, não. Quem tem que aparecer e crescer é Cristo. Como disse o evangelista João, escreveu, capítulo 3, versículo 30, que convém que ele cresça e que nós diminuamos. Concluindo, nós devemos sempre, onde estivermos pregando, independente da plateia, independente do público, onde quer que seja, não se preocupe com quem está ouvindo. Não se preocupe com isso de maneira nenhuma. Pregue, faça o melhor, pregue a melhor mensagem que tu puder e tiver. Qual que é a melhor mensagem que nós podemos pregar? A mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Objetiva, clara, simples e verdadeira. Assim fazendo, sem olhar para A, B ou C, pregando com sinceridade, dependendo de Deus, pedindo sempre que o Espírito Santo nos dirija, nos oriente, nos dê amor, ousadia, intrepidez, unção. Assim nós poderemos estar alcançando o sucesso verdadeiro, o sucesso mais importante. Não o sucesso humano, não o sucesso que o mundo diz que é sucesso, mas é o sucesso verdadeiro diante da palavra de Cristo, diante da palavra do Evangelho. Esta, sim, vale a pena a gente procurar adequar, procurar nos espelhar e seguir, porque assim fazendo, está escrito na Escritura Sagrada, salvará tanto a nós mesmos que estamos pregando, seja pastores, pregadores, qualquer um de nós, servos de Deus, e também os que nos ouvem. Que Deus em Cristo possa falar melhor em cada coração, e vamos em frente, buscando sempre em Deus sabedoria, conhecimento, graça e perseverança na palavra do Evangelho de Cristo. Um grande abraço fraterno a todos os meus irmãos, aqui da nossa região, também de todos os países que têm participado conosco da nossa página na internet, no Bom Combate. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do servo dele, o irmão Bruno Monteiro, companheiro nesta caminhada, também no Bom Combate, na nossa região e também na internet, pregando, falando, compartilhando sempre algo da parte de Deus. Que Deus em Cristo tenha abençoado a todos, querendo nos contactar, querendo falar conosco, e se não puder falar pessoalmente aqui no nosso estado de Goiás, tu poderá nos contactar em qualquer país do mundo pela internet. É só acessar a comunidade O Grito da Meia-Noite e lá vai nos encontrar, vai encontrar a nossa página e poderá estar falando conosco. A nossa página, o nome é Pregador Lindomar Santos e Missionária Márcia Meire. E assim poderemos nos interagir melhor, fazer pergunta, e da maneira possível estaremos ajudando e respondendo a cada um de acordo com o Evangelho de Cristo. Não, lembrando sempre, não do nosso achômetro, não do que nós achamos, não do que fulano acha, é do que acha o Evangelho de Cristo, como está escrito. Deus em Cristo continue abençoando a todos, graça e paz
da parte de Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém e amém.